a gente tem que guardar com bastante carinho as propriedades das linhas de campo elétrico, tá? Porque elas vão ajudar a gente a resolver muitos problemas. As propriedades são 4, olha. As linhas de campo, olha, o campo elétrico, ele é proporcional à densidade de linhas de campo em algum ponto. De forma simplificada, é o seguinte: quanto mais linhas de campo tiver naquela região, mais intenso é o campo elétrico. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa região aqui, ó, pega uma região aqui, tem algumas linhas de campo que estão aqui nessa região. Se eu pegar aqui uma região mais próxima da carga, olha, traçar uma mesma região aqui, você vai ver mais linhas de campo que tem nessa região aqui do que aqui. Então, regiões que têm mais densidade de linhas de campo, tem maior quantidade de linhas de campo ali naquele espaço, são regiões que têm um campo elétrico mais intenso. E olha, a gente sabe, quanto maior é o campo elétrico, quanto mais intenso é o campo, maior é a força elétrica também, beleza? Muito bem, primeira propriedade, quanto mais linha de campo, maior é o campo ali naquela região. Segunda propriedade, as linhas de campo nunca se cruzam, nunca. Linhas de campo, elas são produzidas por um vetor campo elétrico em determinada região do espaço. Só vai ter um campo elétrico resultante naquela região. Então, só vai ter um vetor naquela região resultante. Então, essa linha de campo vai ser produzida por esse vetor resultante. Então, não tem como as linhas se cruzarem por esse motivo, beleza? Então, linhas de campo nunca vão se cruzar. Terceira propriedade, o vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força em qualquer ponto. Olha, essa linha de campo, gente, também às vezes é chamada de linha de força, tá? Não tem nenhuma diferença, não. Então, o campo elétrico, ele sempre vai ser tangente ali à linha de força. Então, olha, se você pegar qualquer ponto ali do espaço, o campo elétrico, ele vai ser um vetor que é tangente à linha de campo, na mesma direção e sentido da linha. Então, olha, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Peguei o ponto aqui, tracei um campo tangente à linha de campo. Peguei outro ponto, tracei o campo ali, ele é tangente à linha de campo elétrico, beleza? Isso é válido sempre. E aí, a gente pode observar o seguinte: se você tiver uma carga elétrica, se a carga elétrica for positiva, ela sempre vai sofrer uma força para o mesmo sentido do campo. Então, se tiver essa carga positiva aqui, ela ia sofrer uma força na mesma direção e sentido. Se a carga elétrica fosse negativa, ela ia sofrer uma força na mesma direção do campo, mas em sentido oposto, beleza? Então, guarda essa ideia também. Cargas elétricas positivas, elas vão estar sempre tendendo a seguir na direção e sentido do campo. Cargas elétricas negativas, elas vão estar sempre tendendo a seguir na direção do campo, mas em sentido oposto, beleza? E aí é uma forma da gente saber qual é a direção e sentido do campo, através das linhas de campo elétrico. Quarta propriedade, o número de linhas de campo que saem ou chegam na superfície de um objeto é proporcional à quantidade de cargas desse. Olha, quanto mais linhas de campo tem saindo ou entrando dentro do objeto, maior vai ser a carga elétrica desse objeto, beleza? Então, se tiver um desenho esquemático onde aquele objeto tem mais linhas de campo saindo ou entrando nele, você pode saber que a carga dele é maior, em módulo, beleza? Para saber o sinal da carga, é só olhar. Se as linhas de campo estão saindo, a carga é positiva. Se as linhas de campo estão entrando no corpo, a carga é negativa, beleza? Muito importante essa parte da matéria, muito importante guardar todas essas informações que eu passei aqui agora. Então, vamos seguir aqui e fazer um exemplo aqui para exercitar essas ideias. Olha, a figura a seguir representa as linhas de campo elétrico de duas cargas pontiformes. Tá aqui, ó, carga A e carga B, e as linhas de campo. Com base na análise da figura, responda aos itens a seguir. Então, vamos lá. Quais são os sinais das cargas A e B? Justifique. Olha, a gente sabe que a carga B ela é positiva e a carga A é negativa. Por quê? Porque as linhas de campo estão saindo da carga B, isso caracteriza que ela é positiva, carga B maior que zero, positiva, e as linhas de campo estão entrando na carga A, então quer dizer, ela é negativa, carga A menor que zero, beleza? Muito bem. Letra B. Crie uma relação entre os módulos das cargas A e B e justifique. Olha, vamos contar as linhas de campo aqui, repara, as linhas de campo estão entrando na carga A,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas de campo entrando na carga A. As linhas de campo estão saindo da carga B. 1, 2, 3, todas que estão entrando na carga A estão saindo da carga B. Então, 8. Agora vamos contar as outras que não estão entrando na carga A. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, tem o dobro de linhas de campo saindo da carga B do que as que estão entrando na carga A. Então, eu posso afirmar com certeza que o módulo da carga B é maior que o módulo da carga A. Inclusive, nesse caso especificamente, eu podia afirmar que o módulo da carga B é 2 vezes o módulo da carga A. Beleza? É o dobro. Muito bem. Letra C. Seria possível as linhas de campo elétricas se cruzarem? Justifique. Não, as linhas de campo não se cruzam nunca, né? A gente sabe que é uma das propriedades de linha de campo, e o motivo disso é porque só existe a linha de campo, ela é uma ligação dos vetores de campo elétrico resultante. Não tem mais de um campo elétrico resultante em algum ponto. Muito bem. Fica para dever de casa esse exercício aqui, tá? E agora vamos falar sobre campo elétrico uniforme. Olha, quando a gente tem placas eletrizadas ali, ó, igual eu falei no experimento, daquela imagem do experimento, placas eletrizadas com cargas de sinais opostos, mas mesmo valor, por exemplo, mais que e menos que, a região em torno dessas cargas ali vai ser preenchida por linhas de campo que são retilíneas, elas são paralelas e igualmente espaçadas. Olha, se não tem região que tem mais linhas de campo que o outro, e se elas são em linha reta, isso mostra para a gente que o campo elétrico ali dentro vai ser uniforme, ele vai ser constante, ele vai ter mesmo valor. Então, se o campo elétrico ali em cada ponto do espaço tem o mesmo valor, a força elétrica que, se você colocasse uma carguinha de prova aqui, ó, a força elétrica que ela sofreria também seria constante, tá? Isso aqui é muito utilizado em um sistema que chama capacitor, que é um dispositivo elétrico muito utilizado no dia a dia nosso, tá? Olha, cabe algumas informações. Você pode reparar que na parte de fora das placas não tem linhas de campo. Se não tem linhas de campo ali, quer dizer que o campo elétrico ali é nulo. E aqui, ó, nessas regiões aqui mais próximas à borda das placas elétricas, você repara que as linhas já não são mais retilíneas e paralelas, elas começam a ficar bem curvadas, olha aqui. Nessa região aqui extrema, o campo elétrico não é constante. A gente chama esse efeito aqui de efeito de borda, tá? Mas a gente vai estar interessado só nessa região mais central, onde as linhas são paralelas, igualmente espaçadas, e o campo elétrico sempre vai estar saindo da placa carregada positivamente e entrando na placa elétrica carregada negativamente, certo? E aí a gente vai ter um estudo das cargas elétricas se movendo ao longo dessa região que tem campo elétrico uniforme, beleza? Olha, movimento de cargas elétricas em um campo elétrico uniforme. Se você soltar uma carguinha positiva aqui nessa direção, olha, a carguinha vai se mover no sentido do campo elétrico, né? Vai ser repelida por essa placa e vai ser atraída por essa outra placa aqui, beleza? Vai ser acelerada nessa direção, porque se tem uma força resultante, tem aceleração. Lembra lá? Segunda lei de Newton. E aí, você pode também incidir cargas elétricas, corpos eletrizados ou não, em regiões perpendicularmente a uma região onde tenha campo elétrico, né? Exemplo, suponha que você tem uma região que tem um campo elétrico uniforme, produzido por uma placa positiva aqui e uma placa negativa, que as linhas de campo saem da placa positiva e entram na placa negativa. Você incide aqui, ó, uma carga elétrica com determinada velocidade perpendicularmente a essas linhas de campo, beleza? O que vai acontecer? A carga elétrica vai sofrer uma força na direção e sentido das linhas de campo, ou seja, sendo atraída para essa placa e ao mesmo tempo repelida por essa aqui. Ela vai ter uma trajetória parabólica se aproximando da placa negativa, tendendo a se mover na direção e sentido do campo elétrico, beleza? Um corpo neutro. O que acontece se eu pegar um corpo neutro e mergulhar ele nesse campo aqui? O corpo neutro vai seguir a trajetória dele sem sofrer deflexões, porque ele não está eletrizado, certo? E o corpo eletrizado negativamente, ele vai sofrer uma força
atraindo aqui para a placa positiva, repelindo da placa negativa, ou uma força de sentido contrário ao campo elétrico. Lembra que eu falei? Cargas elétricas negativas tendem a se mover em sentido contrário ao campo elétrico. Muito bem, essas trajetórias aqui, parabólicas e retilínea, certo? Vamos então progredir na matéria fazendo um exercíciozinho. Olha, a figura mostra as linhas de campo elétrico. Beleza, linha de força elétrica. As afirmativas referem-se a essa figura. Tem afirmativas ali. Estão corretas? Então, vamos ver quais estão corretas nessa parada aqui. Olha. Vamos ver as afirmativas. A intensidade do campo elétrico na região A é maior do que na região C. Região A, região C. O campo elétrico aqui é maior do que aqui? Não, né? A gente sabe que o campo elétrico aqui é maior do que aqui. Por quê? Porque essa região aqui tem mais linhas de campo do que essa. Traça um quadrado aqui, traça o mesmo quadrado aqui. Qual dos quadrados vai ter mais linhas de campo? Aqui. Então, quer dizer que aqui o campo elétrico é mais intenso do que aqui. O que é o contrário que está falando aqui. Então, primeira, falsa. Segunda afirmativa. Uma carga negativa colocada nas regiões A ou C sofre uma força para a esquerda. Olha, carga negativa aqui, carga negativa aqui. Carga negativa sofre uma força que é contrária à linha de campo, né? Então, olha, a carga elétrica aqui vai sofrer uma força para a esquerda. Verdade, né? Porque tende a se mover em sentido contrário à linha de campo. A linha de campo está para a direita, tende a se mover para a esquerda. Verdadeiro. Próxima afirmativa. Uma carga positiva colocada nas regiões A ou C sofre uma força para a direita. Olha, carga positiva tende a se mover na mesma direção em sentido do campo. Beleza. Para a direita. Verdade. Então, afirmativas verdadeiras 2 e 3, letra D de Diego. Muito bem. Outro exercício comumente cobrado nos vestibulares é isso aqui, ó. Quando você tem força elétrica equilibrando com força-peso. Vamos lá fazer ele. A figura abaixo representa uma partícula de carga 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Esse é o valor da carga desse corpinho que está eletrizado aqui, né? Em repouso, opa, afirmação importante, circula, se repousa aí, ó. Se a carga está em repouso, olha, ela está na vertical. Se ela está em repouso, tem uma força para cima que está equilibrando com a força peso aqui para baixo, né? Olha, se ela está parada em repouso, tem uma força para cima que tem o mesmo valor da força para baixo. A força para baixo é a força elétrica. Desculpa, a força para baixo é a força peso, está puxando para baixo. A força que está para cima aqui deve ser a força elétrica, né? Vamos ver. Em repouso, num campo elétrico uniforme de intensidade tal, tem a intensidade do campo, o peso da partícula em newtons tem valores aqui. Quer saber o peso, a força gravitacional puxando para baixo aqui. Então, vamos lá. Tem o valor da carga, tem o valor do campo. Eu sei que a força elétrica atuando para... Ah, tá errado aqui, ó. É o contrário, viu, gente? Ó, o peso atuando para baixo aqui, ó, tem que ser igual à força elétrica que está aqui para cima, né? O peso para cima é foda, né? Foi flutuar aqui, não dá, né? Então, eu sei que o módulo desses vetores tem que ser igual para que ela esteja em repouso. Eu quero saber o peso. Peso é igual à força elétrica. Olha, mas força dividido por carga é campo. Então, eu jogo a carga multiplicando, eu sei que a força elétrica é dada pelo produto ali, ó, da carga elétrica vezes o campo elétrico. E aí, eu sei a carga elétrica, 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. Eu sei o valor do campo, 3 vezes 10 a menos 2. Multiplicou os dois, eu tenho o peso. 2 vezes 3, 6. 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a menos 2, mantém a base, soma os expoentes. Menos 8 com menos 2, menos 10. Então, a resposta certa é a letra C de cavalo. Beleza? Muito bem. Fica esse exercício aqui para o dever de casa. É a mesma ideia do que eu fiz nesse outro exercício, tá? E agora a gente vai resolver esse outro exercício aqui sobre campo elétrico. Olha,